Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET, e você assiste simultâneo nas nossas redes sociais. Nós hoje temos aqui um convidado de novo, como convidado especial, o Henrique Antonello, ele que é do CTPA, está com a gente de novo. Satisfação, Henrique? Toda nossa, novamente. Fazia tempo que não dava uma sequência de 2 semanas, né? Sempre envolvido, né? Sempre tinha alguma coisa para fazer. Aí. E aí, conta pra gente aí, semana passada teve um evento, né? O circuito de craques, como é que foram? Foram bem, que eu sei. Isso, a gente participa do circuito de craques, que é promovido, né, pelo pessoal do Bola na Rede de Caçapava do Sul. A primeira etapa foi no CT, onde a gente jogou com as categorias sub-11 e sub-13, times A e times B. Foram grandes jogos que teve, eu acho que os alunos é só a nível escolinha, né? Não coloca-se quase muitos jogadores que participam de outras competições. Teve grandes jogos, não teve goleadas, como a gente fala, então a gente se baseia, né, pelo nível das equipes quando é 1-0, 1-1, 2-1 no máximo que acontece. E agora nesse próximo final de semana, dia 8, novamente no CTPA, etapa das categorias sub-8. Alunos de 7, 8 anos, né, onde que tem que ter time A e time B. Essa competição, né, que você fala, que ela é elaborada, coordenada pelo pessoal de Caçapava, mas é importante, né, que se citasse para dar condições àqueles atletas que não estão participando diretamente de competições mesmo, que eles também possam participar de alguma atividade que demonstre possibilidade de daí também garimpar alguma coisa, né? Já é a terceira edição dessa competição, né? E a gente já participa das 3 edições. Quando a gente foi convidado pela primeira vez que participou, Bola na Rede, o Atlético também de Caçapava, Rio Grandense, a Escola Piá, a gente teve o convite e a gente viu que era uma competição que era de mais nível escolinhas, né? Então a gente achou interessante, porque como tu falaste, né, são equipes que a gente monta de alunos que quase nunca participam de algumas outras competições, né? Então é importante para a escola participar desse tipo de evento. O segundo ano não pôde participar o Rio Grandense, participou o PRS, né? Então agora o terceiro ano ele está fazendo uma modificação. De algumas categorias ele convida algumas agremiações, de outras categorias ele convida outras agremiações, e felizmente nós fomos convidados em todas as categorias, né, dos 8 até os 13 anos que eles participam, né? A próxima edição ele tá vendo se vai ser feito em Caçapava ou aqui em Santa Maria, né, na categoria sub-10 e sub-12. Eu acho que vai ter até a participação do Rio Grandense e também do Daniel ali do PRS. Então é uma competição que a gente gosta de participar e a gente sempre faz questão de participar delas. Eu acho que o professor Rafael lá de Caçapava, né, que é o organizador, né, do evento, acertou em cheio em fazer esse tipo de eventos aqui, né? É um evento tipo regional, né, que participa equipes, né, não só de Santa Maria, mas também de Caçapava do Sul. Bom, eu tenho acompanhado, né, eu tenho tido alguma dificuldade com esse tempo de chuva e frio aí, mas tu não tem deixado de dar atividade para o pessoal, né? O que a gente faz, assim, agora no inverno, principalmente para as turmas dos menores, né, dos de 4 a 8 anos, a gente leva eles no ginásio, né, eles treinam no ginásio durante a semana, e nos fins de semana que, se tiver um tempo bom, né, não tiver frio, não tiver garoando, a gente leva eles para o CT. Mas semana passada e essa semana aí a gente teve que levar eles para ginásio, até os menores a gente levou para treinar futsal e os maiores a gente levou para fazer treino, né, de condicionamento físico num ginásio que é de areia, né? Então foi um treino diferente, a gente levou a todas as categorias, a gente gosta de dar a aula, né, como a gente fala para os pais, se vocês estão pagando para o seu filho ter a aula, a nossa obrigação, né, é de dar a aula. Então a gente está fazendo sempre isso. Claro que essa terça-feira a gente não conseguiu o ginásio para 2 turmas, né? Então a gente vai recuperar, né, essa aula da terça-feira passada na próxima semana, provavelmente na quarta-feira, que é o dia
que a gente sempre deixa esse dia disponível para a recuperação de aulas das turmas. Bom, agora então, essa atividade do fim de semana, e tu vais também a Júlio de Castilhos, né? Contra o Macleres, joga contra o Macleres no sábado, né? Isso, a gente tem o compromisso na categoria sub-12 e sub-14 na Copa Noligaf, né? Contra a equipe do Macleres. Já é pela Noligaf. Pela Noligaf, nós saímos ao 12h30 do CT, né? Os jogos são pela parte da tarde, às 14h30 o jogo da sub-12 e às 15h30 o jogo da sub-14. Então, após os jogos, a gente retorna com os nossos alunos. Já deixamos eles em casa, como a gente fala, né? Porque a gente vai de transporte, aí, principalmente dos alunos do projeto social, que a gente tem bastante alunos nessas duas categorias. E no domingo de manhã a gente recebe, né, a etapa do circuito de craques ali no CT pela parte da tarde. Como é que está a expectativa do pessoal para não ligar a gurizada? Ansiosa? Isso, eles sempre ficam bem ansiosos. Por quê? Porque principalmente a categoria sub-14 é o primeiro ano que a gente está participando. A gente jogou já um jogo contra a equipe da equipe da Chapecoense. O Thiago lá, ele tem uma forte equipe, ele tem alunos, né, bem qualificados. E nós estamos num processo aquele de montar a equipe. Então, o nosso objetivo da categoria sub-14 esse ano é mais participação, né? E para que os alunos saibam, né, o tamanho do evento, o tamanho da competição, para que eles possam jogar o ano que vem novamente. A nossa equipe sub-14, a gente está montando ela, né, somente com alunos de 13 anos. Né, a gente tem 2 alunos, né, que já vão fazer 14 esse ano, todos os outros têm 12 para 13 anos. Por que a gente faz isso, Tese? É para que eles possam, ano que vem, ter mais uma sequência na competição. Então a gente sempre tenta mesclar, né? Uns alunos da idade, o nível, né? E uns alunos, né, com uma idade inferior, para que eles possam ano que vem jogar novamente. Já está montando a base para o ano que vem, pelo menos. Nós temos um planejamento, Tese, da Escola Piá, que a nossa ideia é colocar o ano que vem, né? Ou no outro ano, né, daqui 2 anos, no estadual sub-13. Então a gente está fazendo uma mesclagem aí, a gente está vendo como é que a gente vai poder participar, porque os gastos são muito altos, né? Então a gente sempre faz um planejamento, mas a nossa ideia como escola é colocar uma equipe no estadual sub-13, começar com a sub-13. Aí depois a gente dá continuidade também na Noligaf, né, nas outras categorias, porque a Noligaf, se eu não me engano, é até a categoria sub-15, né? Então a nossa ideia é, a partir do segundo semestre, agora a partir do mês de julho, né, alocarmos um campo, né? Porque em Camobi é difícil ter campo aqui para a gente poder fazer atividades, onde a gente vai fazer novamente a captação de alunos de 14 anos, né? Para que o ano que vem a gente possa participar da Noligaf, então, na categoria sub-15. A nossa ideia, o nosso objetivo, né, é tentar colocarmos as 6 categorias, né? Sub-10, sub-11, sub-12, sub-13, sub-14 e sub-15. A gente está, então, neste caminho, planejando, né, e tentando fazer com que os alunos permaneçam, né, e junto deste ciclo é tentar ver se a gente consegue colocar no estadual. Tu tem que começar esse ano a planejar para o ano que vem, para montar, preparar, fazer a base, né? Uma coisa que eu sempre levo comigo, que o falecido Soldati, né, que foi meu treinador no Rio Grandense em 2013, em 2004, que ele falou que uma equipe, para se tornar forte, ela tem que ter uma espinha dorsal. Então, o meu objetivo é, trazendo desses conhecimentos que eu aprendi com o seu Soldati e também com o acompanhamento que a gente tem do professor Gida semanalmente, a gente faz o quê? A gente prepara a equipe de um ano para o outro. Eu acho que se tiver um planejamento, né, tanto na parte financeira quanto na parte de estrutura para os atletas, eu acho que a gente sempre tem um caminho certo. Então, nosso objetivo como escola de futebol e transformando a escola na associação, né, quem sabe aí daqui uns 10 anos a gente ter uma categoria disputando um estadual sub-17 ou um sub-20, que esse é o nosso objetivo, cada ano dar um passo dentro, né, do tamanho ideal, para que a gente possa aí, quem sabe no futuro não tão distante aí, ter também uma gurizada
que é o nosso objetivo desses projetos, né? Esses alunos dos projetos que a gente faz a captação, para que eles não joguem 1 ou 2 anos, né? Que eles dêem uma sequência. Então, como a Noligaf é só até o sub-15, a nossa ideia depois, esses mesmos alunos que nós estamos jogando na Noligaf, é conseguir chegar lá na frente, né, no estadual. Então, o nosso objetivo é traçado, a gente tem nossos planejamentos, a gente sabe o quanto é difícil, né? Estamos agora acompanhando aí a situação do Rio Grandense, né? Eles estão fazendo um planejamento, um trabalho para participar da Sub-20. Eu acho que isso é importante, é interessante, né? Eu acho que a equipe do Rio Grandense, eu acho que merecia pelo menos estar jogando, né, um campeonato profissional, né? Eu acho que para ter 2 times na cidade é muito importante. Eu sei o quanto é difícil fazer, né, o profissional. Eu sei que a diretoria do Rio Grandense em si lá está fazendo um belo trabalho, principalmente o Paulista. Eu acho que é uma pessoa nota 1000 lá dentro do clube, né, que atende as categorias de base, agora está atendendo, né, o sub-20 ali e com certeza vai estar à frente junto com a sua diretoria, né, para que quem saiba aí o ano que vem aí, ou daqui uns 2 anos, o Rio Grandense possa estar disputando aí uma terceirona para chegar ao nível aí de uma Série B, né, e torcendo também para, né, o Interzinho de Santa Maria, que eu tenho certeza, né, que cada ano estão se planejando mais. Eu acho que a comissão técnica foi planejada, foi estudada, né, pelo diretor de futebol, Chiquinho, que é uma grande pessoa, né. Eu acho que o Chiquinho além de jogar, um ótimo jogador, também é um excelente administrador ali. Temos também o Marquinhos, que comanda a categoria, né, da Sub-17, agora também vão participar da Sub-20. Eu acho que para a cidade o que falta, né, é esses 2 times, né, de primeira divisão, tanto o Inter de Santa Maria quanto a equipe do Rio Grandense, é ter as categorias de base para que nós, que temos as escolas, né, chegar e falar para as crianças, vocês vão treinar conosco até uma certa idade, e quem saiba ali na frente vocês possam estar sendo aproveitados, né, pelo Rio Grandense ou pelo Inter de Santa Maria. E o Rio Grandense, nós estivemos conversando aí com o Jesus e com o Miguel, né, que estão trabalhando com a Sub-20, tem que disputar a divisão de acesso ano que vem, é o último ano que eles têm de licença, então vai ter uma equipe profissional. Porque senão perde, aí cai para a amadora, né? Entendi. É o último ano. Isso, então tem que ter um tempo limite, né, para participar. Então eles já estão fazendo a Sub-20 que vão ter que disputar a divisão de acesso ano que vem. E a Escola Pé é tão parceira do Rio Grandense, né, que um dos nossos professores, né, que é o nosso preparador físico, o Gabriel, que já esteve aqui com vocês, né, o Paulista nos ligou e aí a gente emprestou o nosso professor para também fazer a parte, né, da comissão técnica do Rio Grandense, da categoria Sub-20. Então nós da Escola Piá, além de o nosso pensamento é formar os atletas, é também formar professores. Então esse é o nosso objetivo, porque a nossa passagem ali é tipo assim, que a gente mostra para todos eles que a gente tem o trabalho de transição. Os menores no futsal, depois vem para o futebol 7. E agora nós estamos tentando no segundo semestre também levar para o campo 11. E a gente sabe que aqui em Santa Maria, até eu acho que tem muitas agremiações. A própria equipe do Thiago, né, da Chapecoense, ele tem uma categoria sub-15 muito boa. O Daniel do PRS, eu acho que tem também umas categorias muito boas. Ele empresta até, eu acho que jogadores, né, da sub-17 para o Rio Grandense, já emprestou para o Interzinho. Então a formação dos alunos, né, aqui em Santa Maria tem grandes professores, né? Então eu acho que nós temos que olhar com um pouco mais de carinho, né, para essas equipes, para esses projetos sociais que tem na cidade. A gente vê aí, eu que ando bastante, né, nas comunidades aí fazendo projeto, eu vejo que tem bastante crianças, né, querendo ser jogador de futebol. O querer é uma coisa, né, o conseguir é outra. Então a gente sempre diz isso nos alunos que a gente dá aula ali explicando. Nós até tivemos a felicidade agora nesse final de semana que passou de vir um avaliador aí dar uma olhada em alguns guri que estavam jogando, não só da Escola Piá, mas sim de todos que estavam participando. Ele achou interessante um aluno nosso do projeto social, que a gente agora está falando com os pais, a gente está tentando ver, porque é custoso, né, um aluno fazer uma avaliação, né, em outro, tipo ou num Grêmio ou num Inter, né, o custo é bem alto. Mas a gente está estudando grandes possibilidades aí para não deixar, né, essa gurizada aí só treinar 1 ou 2 ou no máximo 3, 4 anos.
Então os nossos projetos no bairro Giacomo João Luiz Poço Bom, no bairro Camobi, a gente está tentando atender essas crianças, explicando para eles, né? E estamos tendo o apoio aí, né? Como a gente sempre fala, de algumas pessoas que são anônimas, que não gostam de aparecer, outras empresas que aparecem, né? E dão essa disponibilidade, né? Dos seus recursos para nós, e a gente tenta o mais esclarecer para todo mundo, né? O quanto é importante o apoio deles para essas crianças, né? Tanto é que agora os alunos, nesse frio que estão treinando, eles estão tendo um moletom, né, que a gente conseguiu para eles poderem treinar. O teu calendário, eu sei que é super apertado, né? Tem outras competições pela frente, aí nos lembra o que tu tem agora no mês de junho, além desse fim de semana que vem. O próximo final de semana a gente recebe também pela Noligaf o time de Santiago, né, que vem jogar conosco, até a gente joga lá no campo do Rio Grandense. No outro final de semana a gente joga com a equipe do Grêmio, né, do Centurião, né, que é uma outra escola aqui de Santa Maria. Também pelo Noligaf. Pela Noligaf. E dentro desse calendário a gente também tem os jogos do Circuito de Craques. E a partir do mês de julho, como a escola está fazendo 16 anos, testes esse ano, a gente vai fazer partidas amistosas. Então a gente vai comemorar diferente, né? A gente vai convidar as escolas da cidade para fazer amistosos contra as nossas agremiações, aonde a gente vai entregar, né, para cada equipe que vem, né, uma recordação da escola. Então nós vamos ter, além dos jogos da Noligaf, nós vamos também ter os jogos comemorativos do nosso aniversário de 16 anos. E no dia 19 a gente vai trazer todos os alunos do projeto social, né? A gente vai ter um sábado à tarde ali festivo, né? Eles vão fazer, a gente vai chamar de jogos internos entre os alunos do projeto social, e onde a gente vai ter algumas brincadeiras, né? Vamos ter pula-pula, vamos ter aquele futebol inflável, tobogã inflável, para que além deles jogarem futebol, eles possam também ter uma tarde de diversão. E junto disso a gente vai também ter, né, a mateada, que a gente chama, né? A gente vai oferecer a erva, a água quente aos pais dos projetos que se fizerem presente ali para curtir uma tarde ali entre todos os alunos do projeto social. E no domingo a gente vai fazer o mesmo processo, só com os alunos da escola. Então a gente vai fazer, por quê? Porque a gente gostaria de fazer todos eles juntos, mas nós não vamos conseguir colocar ali no CT, né? São 80 alunos do projeto social e mais 170 alunos da escola, então isso aí daria quase 230 alunos. Então o nosso espaço é curto, não suporta todos eles juntos. Então a gente vai trazendo aos sábados de tarde do projeto social e ao domingo de tarde, no dia 20, né? A gente vai trazer os da escola com o mesmo processo, mateada para os pais e jogos e brincadeiras de diversão para os alunos. Pois é interessante, né? O crescimento, né, da Escolinha Piar, hoje já precisa mais espaço físico, já não tem mais como onde crescer tanto assim, né? Essa semana até eu estava conversando, né, com alguns amigos meus, né, e eles falaram, professor, tu teria que ter um espaço maior. E eu concordo, né, mas só que a gente não consegue fazer um outro espaço ali, porque é difícil, é limitado, né, que a gente treina. Então a gente agora está já tentando levar também a realizar o nosso segundo objetivo, que é um espaço novo que a gente está conseguindo, né? A gente conseguiu uma área da prefeitura, né? Então a gente está fazendo um projeto para que a gente possa, através de projetos, né, elaborar um campo de futebol onde a gente pode atender a todo mundo. É uma coisa assim que a gente não esperava, esse crescimento, Tess. Graças a Deus isso está acontecendo. Acho que o nosso trabalho está sendo bem divulgado, nosso trabalho está sendo bem feito, porque uma escola de futebol, para ter tantos alunos como a gente tem que ter uma credibilidade. Então é a confiança dos pais, né? É a confiança que os pais têm nos professores, é a confiança que os pais têm de deixar um aluno ali e o pai fazer uma outra atividade, depois vir buscar novamente. Então tudo isso, quando a nossa preocupação é de atender a todo mundo da melhor maneira possível. Tanto é que a gente está fazendo algumas melhorias no próprio CT ali, né, para que as pessoas possam, né, ficar mais acomodadas, né? Então a gente está, a nossa preocupação não é só com os alunos, mas também em si de receber os pais,
né, que os pais tenham um conforto em ficar olhando, né, o treinamento dos seus filhos, porque a gente gosta que os pais venham, né, no treino e olhem como o seu filho está treinando, né? Então é uma maneira que a gente diz para os pais: olha, para você não ficar gritando com o seu filho durante o jogo, olha como ele está treinando e vê se ele está fazendo certo, e a gente pode ter uma troca de informação, né? Se de repente você acha que o seu filho não está treinando corretamente, pergunta para nós o porquê. Então a gente gosta que o pai faça parte do treinamento. Claro que a gente entende que alguns pais não possam ficar, né? Mas a maioria, acho que 70% dos pais conseguem estar ali presente. Então nós temos a felicidade, né, de nosso espaço ter iluminação, né, que a gente faz sempre à tardinha, né? É difícil agora no inverno por causa do frio, mas então a gente leva esses alunos para o ginásio ou alguns alunos para as quadras de areia para fazer algum tipo de treinamento. Sempre damos o treino, né? Se não conseguirmos dar naquele dia, mas a gente recupera em outra oportunidade. Também eu tenho acompanhado, tu fala pouco, eu sei que tu é um cara que faz isso sem querer muita divulgação, mas a gente tem que falar. Tu seguidamente tem feito trabalho também nos projetos sociais, de trabalho social, tu tem ido nas vilas, tem feito doações, né? Isso é importante, interessante, que tu tenha parceiros para isso aí também, o pessoal saiba o que tu está fazendo, acho que tem que divulgar, porque o pessoal tem que saber o que tu está fazendo para também poder te ajudar. Tessa, agora a gente começou a campanha, né, a gente chama, né, do campanha do agasalho, né, contra o frio. Então a gente começa sempre pedindo para os pais dos alunos, né? A gente já tem 200 peças de roupas, né? Já temos 12 cobertores. Então a gente pede também para os amigos, né, que a gente saiba algum empresário que se tenha, né, algum agasalho, né, aqui nos passe. Por quê? Porque agora no final do mês a gente vai entregar, né, para esses alunos, né, para as famílias dos nossos alunos, né, que a gente sabe que é bem difícil hoje em dia eles terem roupas, né? Então a nossa preocupação como gestor, né, também envolve essa parte do projeto social. É como eu aprendi uma vez com a minha mãe, que ela sempre diz, né, o que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. Então o nosso projeto social, a gente corre, busca, faz o trabalho. A gente sabe que teria que ter mais divulgação, mas eu me sinto mais na obrigação de ajudar do que na obrigação de fazer uma propaganda. Então eu sei que eu estou fazendo, como vocês conhecem o nosso projeto, vocês também ajudam a divulgar, outras pessoas também ajudam a divulgar. Para nós isso é gratificante, porque as pessoas reconhecem o nosso trabalho. A comunidade em si, ela também sabe do trabalho que a gente faz com os filhos deles, sabem também o que quando a gente pode ajudar para eles, também a gente ajuda. Então, por isso que a gente está transformando a Escola Piá em tudo só na associação. Nós estamos vendo como está no nosso estatuto, porque daí vai ser uma globalização que a gente vai fazer. Mas é importante, como tu fala, acho que a gente faz várias campanhas, né? Mas a gente não faz sozinho, né? A gente tem o apoio dos pais, a gente tem apoio de alguns empresários que gostam de ficar no anonimato, né? Mas a gente faz com amor, a gente faz com carinho, porque a gente sabe que é difícil para eles, entendeu? Então isso já vem, acho que de berço, né? A minha mãe sempre ensinou isso pra gente, né? E sem dizer que eu tenho um apoio muito grande da família, que também sempre está junto. A minha esposa se dedica também para dobrar as roupas, para ajeitar, né? Ela me ajuda a levar na comunidade, só que ela não gosta de aparecer, né? Então a gente respeita essa parte da minha esposa, a Josiane, que sempre está junto comigo. Tenho também a minha sogra, que também nos ajuda bastante. E sem dizer que o Daniel Diniz é um parceiro, né, incansável, ele sempre também se preocupa. Então quando tem algum programa que a gente está indo atrás agora do nosso projeto, a associação está fazendo o cadastro para se cadastrar também para conseguir roupa, né, do estado, roupa, né, federal, para a gente fazer essa distribuição. E o importante é saber que a gente não só distribui testes só para os nossos alunos, né? A gente distribui para outras pessoas. Comunidade, né? Toda a comunidade. Esses dias teve um pessoal lá da Teneve, né? Nos ligaram, nos perguntando se a gente tinha cobertor. A gente tinha 4 cobertores, a gente falou que tinha, então a gente destinou para eles. Então é assim, então quando as pessoas nos ligam e a gente tem, a gente alcança, né? Então quando a gente não tem, a gente tenta ajudar de alguma outra maneira. É como a gente fala, a gente não dá o dinheiro, né? Mas a gente tenta compensar com alguma outra maneira. Não, mas é importante que a gente divulgue. Eu sei que tu não gosta da divulgação, mas nós temos que falar, porque
pode ter gente que está nos acompanhando aí que de repente não sabia que pode ajudar, né? Um cobertor, uma roupa, vai ali no centro de treinamento e leva ali, né? Entrega ou entra em contato com vocês via redes sociais, diz, eu tenho um agasalho, tenho alguma coisa, saber que vocês estão fazendo esse trabalho não só para os alunos de vocês, mas para toda a comunidade. E agora nós vamos ter um inverno bastante rigoroso, que vai se apresentar pela frente, é o que todo mundo diz, e vocês estão começando cedo, isso que é importante, que é ruim quando tu começa na metade do inverno, quando tu termina de fazer a campanha, já terminou o inverno. Então tem que ser no início, né, que tem que fazer. Então, o pessoal que estiver nos acompanhando, puder ajudar, não precisa ser quantidade grande de doação, uma peça, 2 peças de cada um, vão somar bastante, né, Rick? Tem assim, uma coisa assim, a Escola PIA tem 16 anos, né? E a associação esse ano ela vai fazer 13 anos. E nesses 13 anos a gente sempre fez a campanha do agasalho, a gente sempre fez também o Natal Solidário, a gente sempre fez a Criança Feliz, que a gente chama Recolhe Chocolates. Então a gente sempre tem umas 4 ou 5, né, ações solidárias que a gente faz todos os anos. Nesses 13 anos a gente sempre conseguiu alcançar alguma coisa. E é como tu falou, não adianta fazer a campanha e entregar lá no final. A gente conforme a gente vai recebendo as doações, a gente já vai distribuindo. E as arrecadações a gente sempre pede para as pessoas que possam trazer até o CT, para nós fica melhor. Mas se uma pessoa não pode trazer até o CT, entre em contato conosco, que a gente pega e vai até a casa dessas pessoas, né? E a gente busca, a gente faz a separação ali das roupas direitinho. Foi muito bom agora dessas peças que a gente recebeu bastante peças de crianças, né, menores ali, tinha umas de 4, 5 anos, a gente separa e também entrega. Então são trabalhos que a gente faz sempre bem planejados, né? A gente não faz só agora, né, no mês de junho, a gente faz durante todo o inverno, mas conforme as pessoas vão nos entregando, a gente vai separando, né? A Josiane separa, ela coloca em sacolas, né? E aí a gente já vai fazendo a distribuição. Como a gente faz a distribuição? Como a gente já participa bastante, né, da comunidade, eu vou de terça-feira no Dom Ivo, eu vou de quinta-feira no Zilda, eu vou de sábado ali no Brizola, a gente conhece as pessoas e as pessoas nos encontram diariamente ali, perguntando, professor, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, né, a minha vizinha precisa de cobertor, a minha precisa disso. Foi uma coisa tão importante para nós que teve uma moça que queria doar um fogão a lenha, aqueles pequenos, né? Eu disse assim, prontamente, claro. Aí pedi pro rapaz responsável, né, do Zilda, e ele disse, professor, tem uma senhora lá que é uma senhora de idade e ela precisa. Daí a gente foi lá, conseguiu, levou para ela, instalamos o fogãozinho lá na casa dela e ela assim, prontamente disse, hoje eu sei que eu vou dormir num pouquinho mais aquecida, né? Então isso é importante, claro que são coisas que a gente faz, não é pensando em alguma troca que a gente quer, a gente faz porque a gente sabe que as pessoas precisam, isso é importante para nós, né? Com certeza. Alguma coisa que a gente deixou de colocar aí, Henrique? Não, é sempre dizer que a Escola PIA está para ajudar as pessoas, né? Na medida do possível, que a gente está acolhendo muitas doações, agradecer a todos que estão fazendo essas doações para as pessoas que estão precisando e dizer que a gente tem ainda algumas vagas, né? A gente está abrindo novas turmas, conseguimos mais um professor agora trabalhando junto conosco, então a gente está abrindo mais uma turma, principalmente da procura dos menores, né? Que estão nos procurando, e avisar os alunos, né? Que tem 14 anos aí, que no segundo semestre, a partir de agosto, né? A gente vai começar a trabalhar no campo, então a gente vai voltar aqui com mais frequência e avisar, né? Que estamos recebendo também esses alunos para trabalhar no campo, para quem sabe esses alunos estarem junto conosco fazendo um trabalho para ano que vem participar de uma competição, e dizer que a gente sempre está disponível para ajudar, né? A gente não é uma escola que pensa só em nós, né? Não pensamos só no dia a dia, a gente pensa na comunidade em geral, porque a gente sabe o quanto é importante ajudar. Então o pouco que a gente faz, eu acho que ajuda muita gente. Sem dúvida nenhuma. Satisfação recebê-lo mais uma vez, né? Sucesso. Obrigado, Tess, para nós todos. Estamos indo embora, deixando um abraço, amanhã estamos de volta.